Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Naila e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre verbos. Na língua portuguesa, os verbos são alocados em duas categorias principais. São os verbos predicadores, principais ou plenos, e os verbos instrumentais. No vídeo de hoje nós vamos falar só sobre os verbos principais, porque senão o vídeo ia ficar muito grande, cansativo, então eu vou dividir em duas partes. A primeira dos verbos principais é hoje e um outro com os verbos instrumentais. Então, os verbos principais ou plenos são os predicadores da oração, ou seja, eles selecionam argumentos. Mas o que são argumentos? Os argumentos são os termos selecionados pelo verbo predicador. Como isso funciona? Bem, se pegarmos o exemplo, ela comprou um livro, a gente pode perceber que esse comprou pede para ser acompanhado pelo sujeito ela e pelo objeto direto um livro. Então, quem compra, compra algo. Nós precisamos de dois argumentos para completar o sentido desse verbo. Já o verbo dar, por exemplo, seleciona três argumentos. Quem dá, dá algo a alguém. Então, ela deu um livro ao seu irmão. Três argumentos. Dentro dos verbos predicadores, nós temos 8 categorias. São elas: os verbos transitivos diretos e indiretos, os verbos transitivos de 3 lugares, os verbos transitivos predicativos, os verbos transitivos diretos, os verbos transitivos indiretos, os verbos intransitivos ou inergativos, os verbos intransitivos inacusativos ou ergativos e os verbos impessoais, de fenômenos da natureza. Os verbos transitivos diretos e indiretos, também conhecidos como ditransitivos, são verbos que selecionam 3 argumentos. Um argumento externo com função de sujeito e 2 argumentos internos. Esses argumentos internos são um objeto direto e outro argumento interno preposicionado com função de objeto indireto. Para exemplificar, a gente pode usar o exemplo já dado anteriormente. Maria deu um livro ao seu irmão. São 3 argumentos. Maria, sujeito, o verbo deu, um livro, objeto direto, ao seu irmão, objeto indireto. 3 argumentos. Os verbos transitivos de 3 lugares funcionam da mesma forma que o verbo transitivo direto e indireto. A única diferença é que o complemento interno preposicionado deles tem função oblíqua. É um pouquinho mais complicado. Geralmente a gramática da escola só ensina que todos eles são verbos transitivos diretos e indiretos. Um exemplo é: o helicóptero transportou os feridos para o hospital. Os verbos transitivos predicativos selecionam 2 argumentos, um externo com função de sujeito e um outro interno que é uma oração pequena. Essa oração pequena tem como sujeito o objeto direto da oração maior. Exemplo: o Pedro achou esse livro desinteressante. O argumento externo é Pedro, sujeito. O argumento interno é esse livro desinteressante. Percebam que é uma oração. Se você for usar ela sozinha, ela tem sentido. Então, ela toda é o argumento interno do nosso verbo preposicionado. Os verbos transitivos diretos selecionam 2 argumentos, um externo com função de sujeito e um interno com função de objeto direto. É aquele verbo tradicional mesmo. Exemplos: o João comeu um doce. O político fez um pronunciamento. Os verbos transitivos indiretos também são bem tradicionais, ensinados aí na escola. Exemplos: os estudantes assistiram à palestra. A exposição agradou aos críticos. A gente tem também os verbos de 2 lugares com complemento interno oblíquo, assim como a gente viu os de 3 lugares que também tinham um complemento interno oblíquo. Ele tem 2 lugares, então um argumento externo com função de sujeito, um argumento interno com função oblíqua. Exemplos: o Pedro discorda da Maria.
Os meus amigos mexicanos residem em Évora. Passando para os verbos intransitivos, nós temos os inergativos. São verbos que selecionam somente um argumento. Esse argumento é externo com função de sujeito. Esses verbos não precisam de outros elementos para completar as ideias que eles estão passando. Exemplos: os cachorros dormem. A criança espirrou. Como podemos ver, a ação desses verbos começa e termina neles mesmos. Então, eles não precisam de nada além do agente. Eles selecionam só um argumento externo com função de sujeito. Já os verbos inacusativos, também chamados de ergativos ou intransitivos, possuem as mesmas características do anterior. Eles selecionam um argumento externo com função de sujeito. O que diferencia esses dois verbos é que os verbos inacusativos têm esse argumento externo, sujeito, com função de sujeito, também características de objeto. Exemplos: o bebê adormeceu. Então, o bebê praticou a ação de adormecer e também sofreu a ação, ele adormeceu. Um outro exemplo: as rosas já floriram. Os verbos de zero lugares são os que demonstram fenômenos da natureza. Eles não selecionam nenhum argumento, uma vez que a ação já é completa dentro deles. Exemplos: chove, nevou, chove há uma semana. A ação de chover está completa dentro do próprio verbo, ele não precisa de nenhum elemento, ou sujeito, ou objeto para completar a ação que está ocorrendo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem suas dúvidas aqui embaixo nos comentários. Curtam o vídeo, compartilhem com os amigos. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações para os próximos vídeos. Beijos e até a próxima!